Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Plena Esportes, que destaca hoje. Nicole de Tuim fecha a temporada brilhando e ajudando o Flamengo a conquistar o título estadual de natação. Americano é superado nos pênaltis pelo Fluminense, mas meia Claudinho faz um golaço histórico. Sub-20 alvinegro fecha a temporada cumprindo mais uma boa campanha. Donana é bicampeão da Copa LCD Ferdi Sub-23 e ainda comemora o título. Saiba um pouco mais a história do Bem Cuidado Clube da Baixada Campista. Decisão teve transmissão da Plena TV em parceria com a MS TV, iniciativa de grande sucesso. Bastidores de uma transmissão esportiva, as dificuldades encontradas e a resposta imediata do telespectador. São assuntos que vamos abordar na entrevista com o jornalista Anderson Lima, diretor da MS TV. Fique com a gente, compartilhe e curta o Plena Esportes, que está no ar pela Plena TV, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Além de trabalhar com as melhores marcas, a Menezes Distribuidora gera empregos e renda. Menezes Distribuidora, a força do trabalho. A atleta campista Nicole de Tuim, da equipe de natação do Clube de Regatas do Flamengo, conquistou 9 medalhas, sendo 5 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze no Campeonato Estadual Infantil e Juvenil de Verão. A performance da nadadora campista de 15 anos contribuiu e muito para a conquista do Estadual Juvenil pelo Clube de Regatas do Flamengo, que conquistou 9.677 pontos, seguido do Fluminense com 7.211 e pelo Tijuca, que alcançou 3.146. A princesinha das águas, Nicole de Tuim, foi mais uma vez campeã da prova 100 metros livre, com tempo de 57,80, estabelecendo o novo recorde do campeonato. O evento aconteceu entre os dias 9 e 12 deste mês, na piscina do Clube de Regatas Vasco da Gama, com aproximadamente 500 atletas participando. Futebol. O americano encerrou a sua participação na temporada enfrentando o Boston City nesta quarta-feira pelo torneio de Xerém Sub-20. Mas antes dessa disputa, pelo terceiro lugar, encarou o Fluminense na última segunda-feira e mesmo com o atleta a menos em campo, conseguiu empatar o jogo com um golaço do meia Claudinho, que fez o gol que o Rei Pelé não conseguiu fazer. Vejam que maravilha de gol, a percepção do atleta e a relação em relação ao posicionamento do goleiro Gustavo Félix. Foi mais uma boa campanha do Sub-20, do glorioso campista, que dá mostras que 2026 vai fazer mais sucesso ainda. Sábado de festa para o Donana Futebol Clube. O time tricolor viu o atacante Jackson e o goleiro Felipinho brilhar para conquistar o bicampeonato da Copa LCD Ferdi Sub-23. A nossa homenagem ao Donana com essas imagens e destacar que o estádio Aldemir Gonçalves é muito bem cuidado, graças à dedicação do presidente Roberto Silvio, do vice-presidente Alcimar de Cassaro, enfim, extensão aí por toda a diretoria do Donana. Esse troféu Dr. Rubens Lopes, homenagem da Liga Campista de Desportos ao presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, já está no Espaço de Conquistas João Ribeiro Rangel. Foi também campeão Donana neste ano do Sub-20 em competição realizada pelos esportistas Everton Teixeira e Léo Harris. O Donana foi fundado em 12 de fevereiro de 1972, portanto, caminhando aí para mais um aniversário já no início do próximo ano. Afinal de contas, o Donana é um local extraordinário, é um local onde todo mundo é muito bem recebido, tem uma diretoria muito trabalhadora, enfim, é um prazer enorme, sem dúvida alguma, estar em Donana. A seguir, você vai ouvir aqui, vai ter a entrevista com Anderson Lima, diretor da MS TV, falando sobre bastidores de transmissão, dificuldades do jornalismo esportivo e também falando um pouquinho do que pode ser o jornalismo esportivo do futuro. O Plena Esporte faz um breve intervalo e volta já. Fique com a gente!
Vivemos na era da inteligência artificial. Tudo muda o tempo todo. Está tudo cada vez mais rápido. Eles escrevem, falam, até pensam por você. Mas no meio de tanta informação, quem te mostra o que é verdade? Na Folha 1, o nosso compromisso é com a verdade dos fatos e responsabilidade. Acesse folha1.com.br. Folha 1. A diferença está na qualidade. Além de trabalhar com as melhores marcas, a Menezes Distribuidora gera empregos e renda. Menezes Distribuidora, a força do trabalho. O rádio sempre esteve presente em nossas vidas, na sua casa, no seu carro, no seu dia a dia. Com o passar do tempo, o jeito de ouvir mudou, mas a companhia e a credibilidade continuam as mesmas. A Folha FM 98,3 está com você em todas as gerações. Ouça a Folha FM 98,3 no site, streamings, Alexa, aplicativo e nas redes sociais, com notícias confiáveis e música de qualidade. E estamos de volta com o nosso Plena Esportes aqui pela Plena TV, canal da Folha da Manhã. O nosso convidado de hoje, como dissemos lá atrás, é o camarada que fica atrás das câmeras, na produção e muitas das vezes na frente das câmeras também. Estou falando de Anderson Lima, diretor da MS TV. Forte abraço, prazer tê-lo conosco aqui no programa. Esta semana foi uma semana muito especial para a Plena TV, a parceria MS TV, Plena TV, por iniciativa inclusive da MS TV, aconteceu com a transmissão da final do Sub-23 da Liga Campista de Esportes, a Copa LCD Ferge, e foi, sem dúvida alguma, sucesso absoluto. Quais são os desafios hoje para se colocar uma transmissão esportiva no ar, Anderson Lima? Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde a todo mundo da Plena TV. Os desafios são muitos, né? Primeiro, tem que ter o convite, né? Ou então o direito de transmissão, e depois disso, equipamento, pessoal qualificado, né? E uma internet boa e, principalmente, né, conteúdo técnico, saber fazer, né? Principalmente para botar uma transmissão no ar. E no sábado o que aconteceu foi um negócio muito bom, né, para a gente, né, para a Plena TV também. A iniciativa da competição, que já estava em mente, né, buscando um horário, né, perguntando quando vai ser, porque a gente atende a Federação do Rio também, para não conflitar datas, né. A gente conseguiu fazer essa final, Donando e São Francisco, para fomentar esse futebol aqui o futebol não somente futebol, né, assim, o esporte todo aqui do Norte Fluminense. Eu que sou do Rio de Janeiro, né, e estou no Norte Fluminense há pouco tempo e tem essa lacuna. Então busquei trazer, né, botar minha marquinha por aqui também, e muito, muito grato pelo reconhecimento que foi. Você faz uma colocação interessante na sua resposta, quando você diz da questão da uma internet boa. Eu sou mais longevo do que você, não em televisão, mas sempre na comunicação. Estou no tempo dos cabos, caminhões, satélite. Sim. Como é que você vê a evolução da transmissão hoje, a transmissão externa que a gente chama? A gente se reinventa, né? Porque a gente ainda vê satélite, cabo e tudo mais, a gente vê o crescimento de como está sendo a internet também hoje em dia, né? Eu já sou da época da internet, né? Já entrei nesse ramo já na era da internet, mas a gente absorve muito do que o pessoal antigo mais fazia, porque é a base de tudo, né? Independente se for televisão, satélite, TV a cabo, internet, a base é a mesma. Então, hoje está mais fácil, né? Porque a internet hoje, um celular já suporta uma transmissão, uma internet boa, cabeada, já chega em bons níveis, né? No estádio do Goitacá, por exemplo, tem uma internet muito boa que atende as transmissões, então a gente vê com mais facilidade. Antigamente, fazer uma transmissão tinha que ter um caminhão, tinha que ter um satélite, e tal. Hoje já não precisa. Um computador com um bom software, né? Uma técnica adequada e com um ponto de internet ideal já dá para botar uma transmissão no ar no YouTube, né? Que hoje é a principal rede de transmissão, né? Que é o próprio YouTube. Uma pergunta que não quer calar é o seguinte: a sua formação acadêmica é no jornalismo, você tem duas formações acadêmicas, sim. Né? Jornalismo e Sistema de Informação. Sistema de Informação, legal. O que te levou exatamente a esse ponto, a parte de produção, a parte de geração
de conteúdo? Eu fazia análise de sistemas, né? Então já entendia como é que funcionava o computador, que é uma das minhas grandes paixões, mas nesse mesmo caminho... Apaixonado por computador, tá vendo aí, gente? Pois é. E nesse mesmo caminho eu comecei a gostar de jornalismo, trabalhei no site futerio.net por 4 anos, então já me desenvolvi mais ali também no meio da minha faculdade. E no último período da minha faculdade, eu entrei para fazer estágio em TV lá na própria faculdade, já passei por rádio, passei por jornal também. Fiz estágio de TV, fui muito bem, inclusive fui indicado para trabalhar nas Olimpíadas do Rio, 2016. Olha, legal. E aí eu vivenciei muito bem como é que funciona essa produção, né? Uma produção gigantesca, que é uma produção de Olimpíada. E aí eu me apaixonei de vez, aí eu busquei conhecimento, busquei técnicas, fiz cursos e tudo mais. E hoje eu consigo tocar minha empresa de streaming, né? Que começou na pandemia. Foi uma oportunidade que eu vi, no caso, né, porque não estava podendo ter pessoas no estádio, né, por conta da pandemia, e os torcedores queriam assistir os jogos. Então eu trabalhava na assessoria do Duque de Caxias Futebol Clube, eu vi essa oportunidade, botei a primeira transmissão no ar, fui bem elogiado, botei a segunda, foi boa, a terceira ele foi melhorando, na quarta já vieram perguntar quem estava fazendo. Aí já fui para outro clube, depois para outro clube. Quando eu fui ver, em 2021, já estava com 11 clubes fazendo. Olha, que beleza. Inclusive, fez Macaé, Serra Macaense, Goitacás, o Americano. Então, acabou que a empresa pequenininha acabou se expandindo no estado e hoje atende a Federação do Rio de Janeiro, né, com a Carioca TV. Eu fico muito grato, né? Que uma coisinha começou lá atrás, há quase 10 anos, hoje está se tornando referência. Então né? você não esperava esse sucesso tão rápido. Exatamente, não tão rápido, né? Mas é isso que eu falo, né? A qualidade do pessoal que trabalha comigo, né? Eu absorvo muitas ideias. Não é porque, você é o chefe, não. Eu sou apenas, estou liderando ali, aceito a opinião de todo mundo, ajeita aqui, ajeita ali, todo mundo está no mesmo barco, né? Uma equipe muito qualificada e hoje estamos aí atendendo muita gente e buscando novos caminhos para 2026. Eu tenho um amigo que chama de mirabolância, os milagres que se faz dentro do horizonte pequeno que se tem, ele chama de mirabolância. Qual foi a maior mirabolância que você fez? Eu me lembro que neste ano mesmo, 2025, né, eu e você fizemos uma transmissão em que o Goitacás foi muito mal, lamentavelmente, contra o time que parou, como é que chama? O Zinzane. O Zinzane, né, numa semifinal, uma semifinal. Lá no Joaquim Flores, perdeu por 4-0, e nós tínhamos um profissional no estádio e nós dois, eu e você, a quase 300 quilômetros de distância, ou seja, na sede do Alberto Torres. Essa foi uma grande mirabolância que você fez? Foi a maior, não? A maior, digo não, mas uma das sim, né? Porque é aquilo, a gente se reinventa, né? Para mostrar, e a gente mostra como a tecnologia é aliada disso daí também, né? Porque tinha uma câmera e o deslocamento não cobriria todos os nossos gastos. Então tinha um amigo meu que já iria estar no jogo mesmo filmando. Perguntei, tem como você jogar suas imagens para mim? Que eu recebo aqui e tudo mais. Deu tudo certo, e a imagem recebeu, a gente foi lá e fez a transmissão do Goitacás e Zinzane. Não chegou nem a semifinal, mas era um tipo mata-mata, que era a última rodada, quem ganhava se classificava. Acabou que o Goitacás acabou perdendo, né? Mas uma das, né? Já fizemos várias, por exemplo, em 2021, por exemplo, né? O Moacirzão lá em Macaé estava em obra, a gente transmitia de dentro do túnel do vestiário. Olha isso. Quando chovia, alagava, então... Fizemos uma competição, inclusive, da arquibancada, né? Exatamente, a arquibancada, com uma tenda, né, lá, muita poeira e tudo mais. Meu Deus do céu. Assim, as coisas que a gente passa e o público não vê, né? Isso. O público não vê, mas a gente sempre busca da excelência. Às vezes a estrutura não ajuda muito, mas a gente sempre tenta fazer o melhor e às vezes consegue. Já que a gente está contando história aqui da AMS TV, estamos conversando com o Anderson Lima, diretor da AMS TV, a empresa que hoje é a empresa oficial de geração de conteúdo para a Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Anderson Lima foi ao estádio Sebastião de Almeida e Silva, o Sossó, ou o antigo Amaral Peixoto, em São Fidélis. Foi lá fazer uma transmissão experimental, ali sozinho, eu estava pela rádio Via 5, lá Via 5, ele aproveitando o nosso sol e colocando na transmissão dele lá. De repente começou a chover. A preocupação com o material técnico, né, e as intempéries é uma preocupação grande que a empresa tem que ter também, né, Anderson? Exatamente, né? Não do sol, mas também da chuva, né? Então todos
jogos que a gente vai fazer, a gente tenta se preparar o máximo possível. Não é só chegar no estádio com material, você vê qual a temperatura que vai fazer no jogo, se vai chover, se tem previsão de chuva, se não tem, se tem lugar com energia, né? Isso. Lá nesse estádio não tinha energia. Não tinha energia, é verdade. Então, já imaginando isso, eu levei material a mais e foi a minha extensão gigante que salvou. Tudo mais. Esse dia não estava com previsão de chuva, então não levei o guarda-sol e choveu. É complicado também contar com isso, né? Isso. Mas depois disso eu passei a levar um guarda-chuvinha dentro da mala do carro e não teve esse problema. Trocando em miúdos, é um trabalho enorme de preparação, né? Você depende para onde o lugar que se vai, há uma preparação muito grande com relação à separação de material que vai ser utilizado, enfim. Gostaria de sair um pouquinho do lado da parte técnica da transmissão e ir exatamente para a questão do jornalismo esportivo em si. Você faz produção de TV, aliás, na TV você faz quase de tudo. O que você não faz na TV? E acho que é difícil, hein? O camarada é câmera, bate na câmera, é fotógrafo também, viu? Fotógrafo também. Ele vai de reportagem, foi uma reportagem, inclusive a última sua, se não me falha a memória, foi lá em Petrópolis, no jogo do Serrano, se não me falha a memória. Serrano e São Cristóvão. Pois é. Então, Anderson, e essa dinâmica do jornalismo hoje, porque muita gente pode imaginar, no esporte tem que ter informação. Sim, tem que ter informação. Eu, por exemplo, sou de um tempo em que nós tínhamos em Campos os setoristas, né? No Goitacás, setorista no Americano. Eu fui do Goitacás durante um bom tempo, fui do Rio Branco também, onde eu comecei, inclusive, e tal. Mas, enfim, a dinâmica da informação do esporte, principalmente no futebol, muda muito. Como é que se convive com isso em tempo de TV, de você colocar a atualidade no ar? É complicado porque hoje tem rede social o tempo todo, tem videozinho no YouTube o tempo todo. É difícil, assim, ter um programa fixo, um determinado horário que acaba que, dependendo da ocasião, já vira notícia velha, sendo que ela aconteceu 6 horas atrás, por exemplo. Então é aquilo, né? Se reinventar o tempo todo. Muitas TVs hoje em dia já tem aquele linkzinho e tudo mais, rede social ele já pronta para passar informação. E para a TV em si, para fazer um programa aquele geralzão e tudo mais, fica mais um programa de comentários, dando aquela análise e tudo mais. Essa é a minha visão, no caso, né? E aí dá mais intensidade à informação. Tem informação, obviamente, né? Mas tem a repercussão daquela informação também que acaba atraindo mais telespectadores e tudo mais. Uma coisa que mudou muito no jornalismo, na cobertura de clube, inclusive, né, que hoje é feito mais ou menos à distância, porque você não tem um camarada lá preso buscando, você tem, na verdade, o dirigente que é amigo, o massagista que é teu amigo, alguém para poder passar a informação. E muitos clubes acabam que blindando, não deixando acompanhar mais o treino, né, coisa que tinha muito, né? Pois é, exatamente. Hoje exige-se um pouco mais de interação com os colegas de mercado. Antigamente era uma concorrência, hoje não. Hoje é uma confluência, hoje é uma questão mais corporativa. Você tem a informação, você passa a informação, que às vezes uma informação nem sempre ela é, como eu diria, ela é legal você passar sozinho, né? Porque a rebordosa pode ser daquele jeito. Mas enfim, há hoje muita interação com o pessoal. Você está num programa, de repente chega uma mensagem, né, lá do celular dizendo que está acontecendo uma coisa naquele momento e aquilo vai para o ar, até porque a tua fonte, o teu colega, é uma fonte segura, e isso pode acontecer com qualquer um, vice-versa, né? Exatamente, né? Tem muitos colegas hoje, jornalistas e tudo mais, e a gente sempre conversa entre a gente também, pô, chegou essa informação tal. Obviamente, né, se é um furo muito importante, obviamente ele vai dar a notícia pro veículo que ele tá. Claro. Mas é aquilo, pô, apura com tal pessoa e tudo mais, que aí todo mundo se ajuda e a informação chega precisa. Claro, né? Cada um vai seguir a linha do seu veículo, né? Cada veículo tem a sua linha, mas a informação, obviamente, eu como jornalista eu tenho um furo ali muito importante, eu vou dar no meu veículo, vou falar, olha, aconteceu isso e isso, vai naquele ali que é a boa, Isso com colegas que trabalham muito com a gente. Tem uns que não dá não, mas na grande maioria a gente sempre ajuda os colegas, porque como eu até disse, né, hoje para acompanhar um time assim, treinamento, essas coisas assim, não tem como, que o próprio clube tem assessoria, acaba blindando, deixa só o aquecimento, 15 minutinhos, meia hora,
e depois tem a entrevista coletiva. Acabou muito daquela entrevista exclusiva, chega ali, acabou o jogo, já vem. Acabou muito isso, né? Eu no Fute Rio eu fui setorista há muito tempo da Portuguesa. Tenho um carinho muito grande pela Portuguesa da Ilha por conta disso. Conheço o presidente, o roupeiro, o massagista, batia papo, pegava aquela informaçãozinha aqui e ali e acabava me servindo mais para frente. Hoje acabou isso, tem assessoria de imprensa, você chega lá, não, vamos ficar aqui distância um pouquinho, tira foto de longe, não precisa da foto, eu tiro a foto. Ficou um pouco mais fria essa questão. Mas tem clubes ainda que não se ligaram, né? Aqui em Campos tem um que, meu Deus, com relação a isso de montar, não diria um comitê de imprensa, né? Mas montar pelo menos uma assessoria com uma interação forte com todo o mercado da informação esportiva. Me parece que falta muito isso e o torcedor, coitado, fica perdidinho da Silva. E isso, inclusive, é grave, a falta disso é grave, de uma comunicação maior com o torcedor, porque você não consegue, no interior, na minha opinião pelo menos, renovar o torcedor. Se você não coloca, não dispõe a informação, quem é que vai ficar interessado para saber da vida do clube? Só aqueles torcedores mais antigos? Me parece uma coisa pouco inteligente não se colocar uma comunicação legal com o torcedor, uma comunicação direta, inclusive. Porque tem gente que acha que a internet resolve tudo. Não é assim, não. Tem que ter, obviamente, essa aproximação com o torcedor, né? Com notícias renovadas, assim, fulano chegou para jogar, esse daqui está saindo para um clube maior e tudo mais. E isso acaba trazendo. Às vezes o calendário também não ajuda também, né? Às vezes são três meses de campeonato durante um ano todo. Então tem que pensar em formas de trazer público, fazer eventos nos estádios, nos clubes e tudo mais, para trazer aquele povo mais para perto, trazer o torcedor mais para perto, que fica muito refém, né? E toda hora, de janeiro e dezembro, tem notícia de Flamengo, tem notícia de Vasco, de Fluminense, de Botafogo o tempo todo o tempo. E os times aqui da cidade, Americano, Goitacás, acabam meio que esquecidos, né? Porque joga ali de setembro, no caso do Goitacás, né? Setembro a dezembro, o Americano de maio a agosto. E não tem aquela sequência também, né? É um misto das duas coisas. Você é um jornalista que a gente pode chamar de jornalista novo, vamos colocar assim. Nos últimos 20 anos, a cobertura esportiva, ela teve uma transformação realmente muito grande, uma transformação incrível. Foi exatamente na época em que você surgiu. Sim. Como é que você vislumbra a cobertura esportiva daqui a 15, 20 anos? Você acha que vai continuar essa mudança toda? Não, aí é muito difícil de prever, né? Porque a tecnologia ela muda de um dia para o outro, né? Mas eu acredito que o formato que está hoje ainda perdure mais um tempinho, porque é um formato que está funcionando bem, essa cobertura e tudo mais. Mas eu gostaria, né, de ter aquela do início dos anos 90, né? O jornalista entrar no vestiário, perguntar. Porque isso a informação está ali, né? Não é aquela informação fria que a gente vê hoje, né? Então, eu acho que estou sentindo falta disso, mas a cobertura de hoje, com esses meios tecnológicos, acho que vai perdurar um pouco mais tempo por conta dessa facilidade, dessa rapidez. Tem uma coisa meio que paradoxal aqui, que é assim, hoje todo mundo se acha repórter, né? Tem até uns caras que apuram. E na época, há 20 anos, você era o repórter, né, ali da emissora de rádio, da televisão, televisão nem tanto, mas mais rádio, quem apura a televisão é mais produção e tal. Mas no rádio, o camarada tinha que ir lá e apurar, mesmo contato direto com o atleta, preparador físico, treinador, dirigente. E hoje surgem umas figuras que não são do jornalismo, mas que se julgam repórteres, porque colocam lá uma câmera na frente, microfone na mão e despejam um monte de coisas boas, mas coisas às vezes muito ruins. Pessoas que se sentem repórter, enfim. Tem um pessoal de apuração hoje, um pessoal bem informado hoje, mas que não tem nem o canal oficial para colocar. Anteriormente, tinha-se o canal e o repórter trabalhava pra caramba, né? Sim, é verdade, eu trabalhava muito. Eu mesmo, na época de Fute Rio, ralava muito. Porque eu era setorista da Portuguesa,
do Rio, né? Porque eu jogava Série A na época, ainda tá jogando. Mas tinha os outros times que jogavam Série B, Série C de Carioca, que não tinha informação em lugar nenhum, porque na época não tinha rede social direito, a internet era muito ruim. Então a gente ia nos estádios, né, pra saber. Aqui, como a gente era no Rio, a gente ouvia muito a Continental aqui, a Rádio Continental, a Rádio Difusora. Então a gente ouvia muito aqui pra gente saber o que estava acontecendo aqui. Então... Era radinho, a gente sabia os horários dos programas aqui, ouvia na internet, no rádio.com. Então a gente apurava as coisas por aqui. Às vezes chegava material pra gente, de assessoria dos clubes e tal, mas a gente queria saber o que estava acontecendo de fato, né? Então a gente apurava muitas coisas aqui, né? Então eu ouvia muito Arnaldo na rádio pra ouvir o jogo. A Rádio Continental. pra ouvir o jogo, né? Porque a gente não tinha TV na época, então a gente ouvia o radinho, os jogos eram noturnos aqui, né? Então a gente ficava até tarde da noite ouvindo. Para saber, fazer essa apuração, a gente ouvia muito atentamente as reportagens, né, de intervalo, de final de jogo, para justamente pegar esse negócio. Então, é uma coisa que eu estou sentindo falta hoje, porque hoje não tem os jogos transmitidos pela rádio, né? As TVs também acabaram suprindo essa lacuna, né? Porque muita gente acha isso. Pô, já que estou vendo o jogo, para que eu vou ouvir? Exatamente então, isso. Muita gente pensa isso. Eu gosto de assistir, dependendo, eu gosto de ouvir também, os dois juntos, né? Quando eu estou no rádio, eu só ouço, porque não tem como assistir. Mas, assim, por mais que eu não seja radialista de fato, eu gostei muito de trabalhar em rádio e eu sinto falta às vezes, né? Mas, aquele poder de apuração que a gente tinha antigamente... Era muito bom, gostava muito de fazer. Tá vendo aí? Depois quando falam que o repórter é meio fofoqueiro, o pessoal quer discordar de mim. Olha o exemplo aqui, ó, viu? Eu quero apurar, quero saber e tal. Mas não é, mas o bom repórter ele tem que ser meio assim mesmo. Uhum. Não é ser futriqueiro, ou seja, pegar daqui e levar para lá essa coisa toda. Sim. Mas de saber onde está a informação, ir lá buscar a informação, confrontar realmente essa informação, ela é verídica e colocar no ar. Agora, tem gente hoje que coloca a informação no ar de tudo quanto é maneira. Chegou, pau, vai lá e coloca e tchau. Depois revisa, vai lá. Pô, porque é fácil revisar. Sim. Mas quem está lendo? É muito complicado. Eu, que sou multiplicador de informações... fico chateado, às vezes, quando eu recebo uma informação que está ali, parece tudo bonitinho e tal, legal, e de repente veio uma nova versão e naquilo. Tipo assim, a assessoria manda lá para mim uma matéria e daí a 10, 20 minutos diz que aquela matéria não é aquela, para quebrar aquela e colocar outra. Aí, retrabalho. Nossa, quem quer ter retrabalho? Ninguém quer ter retrabalho. Teve um caso que eu passei, inclusive, no Fute Rio, né? Um jogador tinha meu número, me ligou. Olha, eu tô com uma denúncia para fazer, porque você saiu de um time tal. Olha isso. Você pode publicar? Falei, eu só posso publicar se você me permitir gravar a ligação. Sim. Porque aí é uma prova que eu tenho se você está falando a verdade ou não. Não, tudo bem, pode gravar. Fiz a gravação, fiz a matéria com ele, publiquei a matéria. O clube veio e você não deu a versão do clube. Você tem a possibilidade de falar agora. Claro. Aí ficou um brigando com o outro. Aí chegou o meu editor e falou, não vamos entrar nessa briga não. Um postou, outro postou. Tá as duas versões no ar, deixa o público... Deixa ele sair lá. Deixa lá, que a gente não é justiça, a gente não é juiz nem nada. Deu uma versão, deu a outra e vambora. E confunde a cabeça do ouvinte, né, do leitor e tal, que é uma coisa realmente muito complicada. Anderson Lima vai ao Rio de Janeiro... e volta com a maior tranquilidade do mundo. Isso porque o Rio de Janeiro hoje não está tão distante da gente. O que pouca gente do futebol do interior do Rio de Janeiro, de Campos, mormente de Campos, ainda não entendeu. Ou seja, hoje há uma quantidade enorme de pessoas que saem de Campos e vão para o Rio de Janeiro exatamente para assistir a partidas de Botafogo, de Vasco, Fluminense, Flamengo, essa coisa toda. O que eu quero encaixar com isso? Eu quero dizer exatamente que há de se ter uma preocupação, Anderson Lima, com esse público, abre aspas, fujão. É preciso que se mostre mais produto por aqui para que o torcedor fique mais fixado aqui. E aí a pergunta que eu coloco para você, já na reta final da nossa entrevista, do nosso programa, é a seguinte. Você vem do Rio de Janeiro para o interior do Rio de Janeiro, para ir para o Norte Fluminense. Qual é a visão que você tinha do nosso espectro aqui e qual a visão que você tem hoje
dentro dele? Quando eu vim morar Essa aqui... pergunta é para lascar, viu? Tem 3 anos aqui, né? Já peguei a época da galera que já tava fugindo, né? Mas eu imaginava uma galera de futebol mais engajada com o futebol daqui, né? Ok, que nesse tempo que eu tô aqui, nem Americano nem Goitacás estava indo bem das pernas. É verdade, tem esse detalhe. Tem esse detalhe também. Mas, assim, eu acompanhei muito tempo aqui de futebol, né? A gente viu os estádios cheios, Americano, Goitacás, inclusive o Goitacás ainda consegue botar um estádio um pouco cheio ainda. Mas... O americano não se mensura, porque não tem casa. Exatamente, jogando em Cardoso Moreira é um pouquinho mais complicado, né? Eu acreditava que a galera seria mais engajada aqui com o clube mesmo, não só no dia de futebol. Acompanhar eventos do clube, saber como é que tá, ter mais noticiários aqui sobre os clubes da região. E quando eu vim para cá morar de fato, eu senti muita falta disso. Não tem muita informação dos times daqui nos principais jornais daqui. Exato. Jornais, televisão, apesar de ter televisão aqui próximo, inclusive, aqui não fala. Não fala, assim, só quando joga, bota os gols e tudo mais. Eu acho que eu sinto essa falta dessas informações. Mas Flamengo, de Vasco, Fluminense, Botafogo tem toda hora. Né? Exato. Não tem essa... Eu sinto muita falta disso, do pessoal se engajar mais. O pessoal daqui abraçar mais as coisas daqui. Exatamente, como eu falei atrás também, o calendário também do time daqui não ajuda, né? Também, tem esse detalhe também. Porque, assim, 3 meses, 4 meses, mas conquistar mais calendário, o time tem que estar bem esportivamente também. Pode jogar uma Série D do Campeonato Brasileiro primeiro, né? Já que estão sem divisão nacional, que aí já joga de abril a agosto, ou até setembro, se chegar às finais. Então, precisa de mais calendário para atrair mais, né? E ter mais espaço também nos veículos de informação aqui. Para a galera saber. A galera tá hoje vê a televisão, não vê falar, quem é Goitacás, quem é Americano? Exatamente. Quem foi o Rio Branco? Quem é o Roxinho? Pois é. Não vê hoje em dia. Eu tenho 2 enteados, né, aqui, né? Meu filho que tem 2 anos, eu já encaixei nesse meio, já conhece todos os times. Mas meus enteados, por exemplo, não conheciam o Goitacás, não conheciam o Americano. Olha só. E eu levei eles pro estádio, eu tava de folga no dia, final da B2 de 22, eu levei meus 2 enteados pro Arizão, fiquei no meio da torcida. Gostei, não sabia. Pra tu ver, se tivesse mais iniciativa de mais gente levando o povo pro estádio, já ensinando o pessoal mais cedo, acho que já melhoraria. Esse dado que você coloca me remete a uma informação, a um conhecimento que eu tenho, a uma certeza que eu tenho. A gente não está conseguindo renovar o dirigente. E isso é uma doença grave. Isso é um fato gravíssimo. Os clubes vão mal porque não tem pessoas engajadas. Não tem pessoas que queiram, na verdade, tocar o clube. Né? Você pega eleição no Rio Branco, não teve lá publicado, ninguém se interessa, ninguém quer saber. E, de repente, a gente vê aí também o Goitacás, o camarada saindo da arquibancada para a presidência do clube, direto. O Americano teve César Gama durante 20 anos, depois teve Luciano Viana, Carlos Abreu, Wagner Xavier, que prorrogou o mandato, inclusive ninguém quer ser presidente, tem SAF agora, mas enfim. É difícil, viu? É complicado. Anderson Lima, que prazer, sem dúvida alguma, recebê-lo aqui no nosso Plena Esportes. E a gente quer mais essa parceria, MS TV, Plena TV, para que a gente possa divulgar cada vez mais o esporte. E parabéns pela qualidade do trabalho, a direção da Plena ficou plenamente satisfeita com tudo aquilo que pôde assistir no último sábado, viu? Parabéns pelo seu trabalho, que continua aí nessa pegada legal e crescendo cada vez mais a MS TV. Obrigado, Arnaldo. Obrigado aos diretores da Plena TV. E olha que foi só uma provinha, né? Que aquele foi só num plano que eu digo iniciante, que é o mínimo, o básico do básico, mas a gente, sendo básico, sendo intermediário, sendo avançado, premium, a gente sempre mantém a qualidade, que é o nosso forte, né? A qualidade a gente sempre tenta mostrar pro cliente, mostrar pro telespectador, aquele carinho com a informação, esse que é o nosso diferencial, né? E eu fico muito feliz de vocês terem gostado da nossa transmissão e que a gente espera fazer uma parceria maior, né? Final de ano é mais complicado, porque tem poucos eventos, mas a gente procura aí, se quiser, a gente está aí aberto para trazer mais eventos esportivos aqui e fazer uma parceria duradoura aqui com a Plena. Valeu, Anderson, muito obrigado. Valeu, Arnaldo.
E assim, conversando com Anderson Lima, estamos encerrando o nosso Plena Esportes de hoje. Multiplique o programa, passe para os seus amigos. Dê o seu like também, que é muito importante para nós. Com a direção de imagens de Paulo Marques, a produção da nossa querida Valéria Ferraz e também com a direção geral do Gustavo Carvalho, estamos fechando o nosso Plena Esporte de hoje. Até a próxima oportunidade. Tchau.